Hello, my dear friend, I am Leonardo Leite. E agora, neste áudio ou neste vídeo, se você estiver escutando no podcast, é o primeiro episódio de uma série de macetes para aprender inglês. Cada episódio vai ser um macete diferente, ok? E qual que é o propósito dessa série de macetes? É te ajudar, de alguma forma, a mudar o jogo completamente em relação à sua jornada de aprendizado de inglês. Seja você aquela pessoa que nunca aprendeu inglês antes, está começando agora, seja você aquela pessoa que já começou, já parou, já começou, já parou um monte de vezes e se frustra todo o tempo, seja você aquela pessoa que já tem uma certa experiência no aprendizado de idioma, já percebeu que o aprendizado do inglês é para o resto da vida, gosta, mas ainda assim fica travado ao escutar e entender ou travado completamente na hora de se expressar no idioma. Então, esses macetes aqui, eles vão ser úteis para você aplicar seja lá o método que você estiver usando. Você pode estar nas Magic Stories ou não, no curso com o seu professor particular, no seu curso, sei lá, presencial, que você vai para a escola, não importa. Esses macetes aqui são para você aplicar dentro da sua experiência, seja lá qual material você está usando, seja lá qual método você estiver usando. Lembrando que esses macetes não tem como objetivo te ensinar teorias sobre o idioma, e sim te ensinar macetes para você conseguir aprender, testar e usar na sua jornada de aprendizado do inglês. Alright? E o primeiro macete de todos é te ensinar de uma vez por todas, é te mostrar de uma vez por todas como é que o inglês entra na sua cabeça. Quais são as ações que você deve adotar? Quais são aquelas ações que você deve abandonar? Right? E o que você deve, onde é que você deve prestar atenção, onde é que você deve colocar o seu foco, tanto em termos de conteúdo, as suas atitudes dentro da sua jornada de aprendizagem de inglês. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos ao macete número 1. Não é o que um professor ou que um curso te ensina que vai fazer você entender e falar inglês. Não é. Então o que é? É a sua curiosidade, é a sua atitude frente ao aprendizado de inglês que vai definir o seu sucesso com o idioma. Isso é muito importante, ok? Não é o que eu te ensino que faz você melhorar. É o que você faz com as informações que eu ou o curso te passa é que vai definir o seu sucesso com o idioma, ok? Então, assim, esse novo idioma, o inglês, que você está prestes a aprender agora, ele está relacionado a um monte de fatores que são ignorados, principalmente quando a gente está começando. O idioma inglês é uma língua viva, é dinâmico e falada por zilhões de pessoas em milhares de lugares diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, circunstâncias diferentes e com um altíssimo nível de irregularidade. É importante que você entenda que o idioma é cheio de irregularidades. O que isso significa? Isso significa que o aprendizado teórico do idioma, quando a gente está começando, é muito pouco útil diante da realidade que você, aluno, está prestes a enfrentar em um mundo que fala inglês. Tudo depende. Tudo depende do seu idioma nativo, o nível de similaridade do seu idioma nativo com o inglês. Depende
Em que contexto você está inserido? O que, que você gosta de ouvir? O que, que você gosta de assistir? O que, que você quer escutar, entender, compreender? Depende da atitude que você tem em relação a essa jornada, o seu nível de curiosidade, o seu nível de vontade de se desafiar e também depende completamente ao seu nível de expectativa quando você decide aprender o idioma. Vamos ao macete número 1. Muito simples. Ouvir e entender inglês é mais importante, de verdade, é mais importante do que você conseguir falar. Conseguir escutar e entender sempre vai ser mais importante do que você conseguir falar. Nos meus mais de 30 anos ensinando, ajudando as pessoas a conseguirem usar o idioma inglês, ou conseguir falar inglês, eu escuto praticamente todos os dias. Léo, como é que eu falo blá, 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 blá em português? Né? A pessoa fala uma frase em português. Ah, eu sou engenheiro mecânico formado na Universidade de São Paulo. Como é que eu falo isso em inglês, Léo? As pessoas fazem esse tipo de pergunta o tempo inteiro, significando que elas estão mais preocupadas em como falar alguma coisa que elas querem do que entender uma pessoa que só fala inglês fala. Entende? A pessoa está mais preocupada de como é que eu posso falar aquilo que eu quero do que como é que eu posso entender isso que eu acabei de falar vindo de uma pessoa que só fala inglês. Então a minha sugestão é você trocar pelo seguinte: Léo, a pergunta, teacher, qual é a forma mais provável que eu vá ouvir algo como blá, 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 blá em português? Faz sentido para você? Ainda não? Eu vou explicar. Você vai ouvir muitas coisas em inglês, as quais vão levar um bom tempo para você conseguir dizê-las. Eu vou repetir. Você vai conseguir escutar outras pessoas falando, entender o que elas estão falando, e vai levar um tempo para você conseguir dizer a mesma coisa que você entendeu do jeito que você ouviu. Você não vai conseguir ouvir, entender e conseguir replicar imediatamente. Então, como que a gente resolve esse problema? Falando esquisito, falando estranho e falando errado. E melhorando na medida que você escuta aquilo que você já entendeu over and over, de novo e de novo e de novo. Você só consegue, eu só consigo dizer o que eu estou falando para você agora em português, porque eu ouvi essas frases, essas palavras, essas construções que eu estou falando aqui para você agora no microfone, porque eu as ouvi muitas vezes. Ok? Não tem como você criar uma fala sem nunca ter ouvido nenhuma das partes desta fala. Faz sentido para você? Então, resumindo, você vai ouvir muita coisa em inglês, as quais você não consegue replicar. Vai levar um tempo para você conseguir falar do jeito que você ouviu. Enquanto isso, você vai falar esquisito, errado, do seu jeito e conferindo como que você está falando quando você escuta de novo. Ninguém escapa disso. Então, só aí você já pode diminuir o seu nível de ansiedade. Você não vai conseguir falar como você escuta outras pessoas que falam inglês a vida inteira. Você não vai imediatamente escutar, entender e conseguir falar como elas. Por isso
que é mais confortável para você, é mais interessante para você focar os primeiros momentos do seu aprendizado apenas na escuta e na compreensão. Para isso, tem vários outros vídeos meus aqui, vários outros episódios de podcast que te dão o caminho para você focar na escuta e na compreensão. Existe toda uma série de técnicas para isso. Ok? Então, o seu primeiro objetivo é escutar e entender melhor. Não espere ficar falando inglês em tempo recorde. Isso é muito louco, né? Porque esse problema do inglês reflete um problema que a gente tem do ser humano mesmo, né? A gente tem uma tendência em desejar falar mais do que ouvir. Ou seja, você aqui aprende o macete e ainda ganha um autoajuda, crescimento pessoal. Fecha a boca e presta atenção no que você ouve. E pare de se preocupar como é que fala rebimboca da parafuseta em inglês. Alright? As pessoas não estão nem aí pro jeito que você fala em inglês. O mais importante é que você saiba exatamente o que a outra pessoa está falando. Na hora de você respondê-la, na hora de você conversar com um nativo, na hora de você escutar um nativo, este nativo ou esta pessoa que só fala inglês não está nem aí para se você consegue falar bonito ou não. Por quê? Porque para ela é importante que você escute. Para ela é importante que você entenda. E para você também. E é por isso que você tenta acelerar tanto o processo da fala e esquece de que você precisa entender os outros falando. Por isso que existe tanta gente que diz: eu consigo dizer as coisas que eu quero, mas na hora que o outro fala eu não entendo. Certo? E muita gente diz: Léo, eu consigo entender tudo que as pessoas falam, o que... E aí a pessoa diz assim: eu consigo entender tudo que as pessoas falam, mas a minha fala trava. Eu geralmente respondo: porque ainda não escuta o suficiente. Se você diz que consegue escutar e entender o que os outros falam e trava na hora de falar, verifique, porque você não está escutando e entendendo tão bem assim. A sua fala vem da escuta. E é uma coisa muito legal, porque quando você começa a focar mais na escuta e na compreensão, o seu cérebro é tão sensacional que na medida que você vai conseguindo, vai ficando cada vez mais confortável para você ouvir as pessoas falando sobre o tópico que seja e você compreender, o seu cérebro naturalmente vai destravando a sua fala. Você acaba conseguindo falar aquilo que aquele tópico ou aquilo que você ouviu e já está confortável com aquilo. Você passa a soltar. Enfim, este é o primeiro macete. Escuta e compreensão é mais importante do que a fala. Está começando agora? Fecha a boca e escuta e entenda. E existe técnicas para isso. Não adianta você ligar a CNN na televisão e sair ouvindo CNN sem nunca ter ideia do que as pessoas estão falando antecipadamente, tá? Mas o primeiro macete é esse: escutar e entender é mais proveitoso, é mais eficaz do que mostrar que sabe falar alguma coisa. Alright? Good. O segundo macete, siga aí, eu vou deixar aí o link para o segundo macete. Eu já vou entrar em pontos gramaticais. Por exemplo, eu vou no próximo episódio agora, eu vou falar sobre um macete para você aprender e treinar, por exemplo, os pronomes pessoais. Todo mundo acha que é básico, ignora e não sabe usar. Sabe quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you, they. É, facinho, né? Eu vou te mostrar no próximo macete. Thanks for listening. Thanks for watching. Se você gostou, faça tudo aquilo
É a única coisa que eu te peço em troca. Faça tudo aquilo que você acha que é bom para o canal, para o podcast, que é se inscrever, deixar o seu comentário, falar, poxa, que legal, nossa, que merda. Tanto faz, não tem problema. Se você não gostou, também pode deixar aí, nossa, muito ruim esse conteúdo que você entregou, Léo. Ou se você tiver algum elogio, alguma pergunta, deixe nos comentários. Isso ajuda a pessoas que nunca viram este canal ou este podcast a aparecer na frente delas. Alright? Thank you so much. Bye now.